Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade às aulas do módulo 2. Nessa aula, nós iremos abordar um tema extremamente importante chamado precedências das operações matemáticas. Esse tema, ele é um tema de matemática básica. No entanto, ele é uma das maiores fontes de erro quando se insere uma expressão na calculadora científica. Quero dizer, vou me explicar um pouco melhor. Isso quer dizer que quando nós colocamos aquela expressão científica na linha de código da calculadora, se nós não obedecermos às regras de precedência das operações matemáticas, nós acabamos embutindo uma expressão na calculadora que, ao ser resolvida, não é coerente com a expressão real, tá? Vou me explicar um pouco mais. Assim, ó. Primeiro vamos entender o seguinte: nós chamamos de precedências de operações a ordem com que as operações são realizadas em uma expressão matemática. Veja, isso não é um conceito da calculadora científica, é um conceito matemático. Só que as calculadoras científicas, elas utilizam esse conceito matemático das precedências para executar os seus cálculos. Bem, e qual então seria para nós a ordem de precedência? Ou seja, o que vem antes do que na matemática ou nos padrões da matemática? Então é o seguinte: primeiro se resolve sempre tudo que está dentro de parênteses. Então qualquer coisa confinada em parênteses tem prioridade de resolução, tá bom? Qual que é a segunda precedência? Seria para o caso de expoentes e radiciações. Então, tudo que está dentro ou tudo que é elevado a uma determinada potência precisa ser resolvido primeiramente, e tudo que é elevado a um expoente precisa ser resolvido primeiramente, e tudo que está dentro de uma radiciação também terá prioridade de operação. Depois, a multiplicação e a divisão também têm prioridade de operação, tá? E por último, que tem a última prioridade de operação, de ordem de operação, é a adição e a subtração, tá? Faremos alguns exemplos simples, mas que ilustram bem esse fato das precedências de operações matemáticas. E aí a gente vai perceber como em alguns momentos existem alguns detalhes, como a inserção de alguns parênteses em algumas posições na calculadora, na linha de código, e que faria toda a diferença no nosso cálculo, tá bom? Então, veja só. Para que a gente compreenda, vamos pegar um exemplo. Suponha que nós gostaríamos de resolver essa expressão sem nenhum valor, tá? Só do ponto de vista matemático. A vezes B mais C. Veja, pela precedência de operações, a multiplicação ela tem prioridade na soma, ok? Isso quer dizer o seguinte, que para a calculadora, ela primeiro multiplicaria A vezes B, e então o resultado que desse aqui somaria com o C, tá bom? No entanto, veja, se colocássemos um parênteses confinando o termo A mais B, como o parênteses ele tem precedência na multiplicação, nessa expressão abaixo, ele somaria primeiro e então o resultado multiplicaria por A. Note, se isso fosse realmente valores em A, B e C, o resultado desta expressão é totalmente diferente desta, ok? Vamos fazer um exemplo simples. Ó. O número A será para nós representado pelo número 2, tá? A letra A, o número 2. O B, o número 3. E o C, o número 4. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Na primeira expressão, digitaríamos 2 vezes 3 mais 4. Ok? Note, vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Primeiro nós aqui de cabeça. Depois apertamos o igual na calculadora. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 dá 10, ok? Perfeito. Agora, note, se nós colocássemos como prioridade de operação a soma através de um parênteses, veja como o resultado final é diferente. Ó. 2 vezes 3 mais 4, ok? Vou dar um igual.
E note, 14. Ou seja, aqui a calculadora, ela, de acordo com a nossa entrada, ela entende que é necessário primeiro somar esses dois termos, o que daria para nós 7, e depois então multiplicar por 2, ou seja, 7 vezes 2, 14, como era de se esperar. Ok? Então, note, a forma como nós trabalhamos com os parênteses, ele ajudará nas precedências de operação. E o uso do parênteses, ele é essencial na calculadora, principalmente quando você quer dar precedência, ou seja, você quer que um cálculo seja feito primeiro do que outro, tá bom? Só lembrando que o parênteses é o que dá a prioridade na operação, tá bom? Legal, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos verificar alguns exemplos, tá? Vamos pegar o exemplo 1. O exemplo 1, ele mostra para a gente o seguinte: log de 12 mais 4, aí 5,9 menos 2,3 dividido por 3, mais 3 mais 5,7 ao quadrado. Veja só, aqui nós temos uma linha de código onde nós poderíamos cometer o seguinte erro, e deixa eu mostrar aonde. Nesse numerador dessa fração que está aqui no meio da expressão, é necessário que seja colocado o parênteses, assim como mostrado aqui na linha de código correto. Por qual motivo? Pois se não colocarmos esse numerador entre parênteses, nós cometeríamos o seguinte erro. O número 5,9 seria dividido por 3, e então o resultado subtraído por 2,3, tá? Por isso da necessidade de se colocar o parênteses. Vamos ver, ó. Log é na base 10, tá? Precisamos abrir o parênteses. Por quê? Porque ele quer que a calculadora nos dê o resultado do logaritmo, faça o cálculo do logaritmo de 12 mais 4, ou seja, o log de 16. Se não colocarmos o parênteses aqui, o que aconteceria era que a calculadora iria obter para nós o log de 12, e então o resultado somaríamos com 4, tá bom? Veja a importância do parênteses aqui para dar a precedência da operação na soma, tá bom? Então, mais o numerador aqui, como eu havia comentado, precisa estar entre parênteses também. Então, vamos abrir parênteses, 5,9, ok? Menos 2,3, fechamos o parênteses, tá? Pois é necessário que essa subtração seja feita primeiro, antes da divisão, ok? Lembre-se que a divisão tem precedência, mas quando precedência na subtração, mas quando colocamos o parênteses aqui em cima, nós damos precedência para o cálculo do que está dentro do parênteses, ok? Então, dividido por 3, mais outro ponto importante. Note que nós precisamos colocar o parênteses aqui também, pois se não colocarmos, a calculadora entenderá que pegaremos o número 3 e somaríamos com 5,7 ao quadrado, mas não é isso que a expressão está nos mostrando. Ela nos diz que nós devemos somar 3 com 5,7 e o resultado dessa soma elevar ao quadrado, ok? Sem o parênteses não faria dessa forma. Então devemos abrir o parênteses novamente. 3 mais 5,7, fechamos o parênteses e então elevamos ao quadrado, ok? Vamos dar o igual? Veja, como era de se esperar, resultado 78,09, tá bom? Aqui eu coloco algumas observações, tá bom? Com relação às prioridades aqui que nós fizemos ao utilizar o parênteses, no caso do logaritmo, no caso da subtração e no caso da soma, tá bom? Vamos passar agora para o exemplo 2. No exemplo 2, ele mostra para nós uma raiz quinta de 3 mais 1 sobre 5.
qual que é aqui a necessidade que nós temos com relação às precedências? É entendermos que na calculadora, quando nós abrimos um parênteses, ou quando nós efetuamos uma radiciação, ela tem prioridade de operação frente à soma, tá bom? Então, existe a necessidade de, ao inserirmos essa raiz quinta, de colocarmos o termo que está dentro da raiz entre parênteses, pois precisamos primeiro fazer a soma para posteriormente tirarmos a raiz quinta, tá bom? Então, faremos da seguinte maneira. Primeiro, 5, que é a ordem da raiz, ok? Lembrando, a raiz de ordem x é dado por essa segunda função aqui onde está o mouse. Então, shift, shift, assim, ok? Note, precisamos abrir o parênteses aqui. Caso contrário, ele calcularia apenas a raiz quinta do número 3, ok? Então, devemos abrir o parênteses, 3 mais 1 dividido por 5. Então, fechamos o parênteses, ok? Vamos dar um igual e, conforme esperávamos, o resultado 1,26, tá bom? Legal, né? Eu deixei alguns outros exemplos aqui embaixo, tá? E gostaria que vocês confirmassem, fizessem, em caso de dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Também deixei para vocês alguns exercícios aqui já no nosso e-book. Então, peço que vocês resolvam e caso venham ter qualquer dúvida, estamos à disposição, ok? Espero vocês na próxima aula e espero ter ajudado.